Fala galera, aqui é o professor Marlon e eu estou gravando mais um vídeo para o canal Marlon Exatas. Então deixe seu like e se inscreva no canal. O vídeo de hoje vai ser sobre teoria dos conjuntos. E esse tema foi escolhido, foi um pedido de um ex-aluno meu. Então, se você tiver dificuldades em algum conteúdo de matemática, é claro, pode enviar aí nos comentários, que o próximo vídeo pode ser o seu pedido, beleza? Então, podem comentar e fazer vários pedidos, que vai ser um prazer em atendê-lo, beleza? Então, vamos lá, galera, vamos iniciar o vídeo de hoje. Eu vou explicar de uma maneira bem simples, bem resumida, para facilitar ao máximo o entendimento de vocês, beleza? Então vamos lá. Os conjuntos podem ser representados de diversos modos. Então, vamos para o primeiro modo aqui que eu trouxe para vocês. É o modo por listagem. Então vamos logo para um exemplo de conjunto. Então, vou chamar o meu primeiro conjunto aqui de conjunto A, tá? Então, por listagem, olha aqui, Opa, peraí que rabiscou aqui. Então, por listagem, o meu conjunto A. Então, eu vou colocar aqui A igual. Vou abrir as chaves, tá? Os meus elementos do conjunto A, eu vou colocar aqui, um do ladinho do outro, separados por vírgula. Vírgula ou ponto e vírgula, tá? Não tem problema, tanto faz. Aqui eu coloquei com vírgula, mas o que eu oriento os meus alunos? Aqui eu coloquei os números 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Então, são números inteiros. Quando eu tenho números decimais, ou seja, números com vírgula, então aí o ideal realmente é eu colocar o ponto e vírgula, justamente para não confundir, ok? Beleza? Como esses números aqui são inteiros, eu podia ter deixado só com a vírgula, beleza? Então, por listagem, conjunto A, é só colocar aqui um elemento do lado do outro. No caso aqui, os elementos são números. Mas nada me impede de esses elementos serem também qualquer coisa, né? Por exemplo, o que vier na minha cabeça aqui agora. Deixa eu ver, conjunto B. Conjunto B, eu vou colocar aqui, os times grandes do futebol carioca. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Beleza? Então, não necessariamente meus conjuntos têm que ser apenas números. Beleza? Acabei de colocar aqui um exemplo também, aqui com os times grandes do Rio de Janeiro. Beleza? Então, vamos lá. Meu segundo modo, por propriedade. Então, por propriedade já é diferente, um pouquinho diferente. O que eu vou fazer nesse por propriedade aqui, esse modo por propriedade? Eu tenho que descrever as características ou a lei de formação, que define os elementos desse conjunto. Então, por exemplo, o meu conjunto A ali, certo? São todos os números aqui, são números inteiros, números naturais também, porque aqui só estão os positivos. Então, são números naturais, são ímpares, e menores que 10. Então, aqui eu tenho número natural, só número ímpar, e todos os meus elementos aqui são elementos menores que 10. Então, como é que eu faço para representar isso? Certo? Eu vou colocar aqui, então, conjunto A, beleza? Então, eu vou colocar aqui, x, ok? X, tal que? Porque x são os meus elementos, tá? X são os meus elementos, 1, 3, 5, 7, 9. Finge que eu ainda não sei que são esses elementos, 1, 3, 5, 7, 9. Então, se eu escrevesse essa propriedade aqui, você já ia descobrir todos os elementos desse conjunto, não é verdade? Número natural, ímpar e menor que 10, quais são os elementos? 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Então, esses x aqui é a representação de todos os meus elementos dessa minha lei de formação aqui, dessa característica desse meu conjunto. Beleza? Então, x tal que x é um número, vou escrever aqui,
é um número natural. Olha lá, exatamente o que eu falei. Natural, beleza? É ímpar, menor que 10. Beleza? E o meu conjunto B ali? Eu já tinha até falado, né? Times grandes do Rio de Janeiro, do futebol carioca, né? Então eu vou escrever aqui, né? Aqui, ó. B igual, abre chaves, né? Times grandes do futebol carioca. Beleza? Molezinha, né, galera? Entenderam? Qualquer dúvida pode escrever nos comentários. Mas depois nós vamos ter exercícios também, ok? E aqui, ó, um outro modo, por diagrama de Venn, ok? Diagrama de Venn nada mais é que aquele meu círculo. E eu coloco meus elementos dentro do círculo, certo? Então aqui, ó, o A, conjunto A. Então vou colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e o elemento 9, beleza? E o B, vou colocar o B aqui também, beleza? Aqui, ó, B. Vou abreviar, tá? Bot, de Botafogo, Fla, de Flamengo, Flu, de Fluminense e Vaz, de Vasco, beleza? Então, acho que ficou legal o entendimento, né? O modo por listagem, o modo por propriedade e o modo por diagrama de Venn, que é o famoso círculo, beleza? Então, nós podemos representar os nossos conjuntos dessas três maneiras, ok? Se o exercício pedir uma das maneiras, você tem que atender. Se não pedir maneira nenhuma, você pode, represente o conjunto tal. Aí você escolhe a maneira que você vai representar, sem problemas, ok? Então, vamos dar prosseguimento aí, galera. Agora vamos para a classificação dos conjuntos, beleza? Primeira classificação aqui, ó, conjunto unitário. Conjunto unitário, o próprio pronome já diz, né? Tem apenas um elemento, beleza? Então, vamos para um exemplo. Conjunto C, ó, conjunto C. Então, esse conjunto C aqui, eu vou representar ele do modo por propriedade, ok? Então, aqui, ó, X, tal que, igual não, né? Tal que, X é um dia da semana que começa com a letra D. E aí, pessoal, realmente esse conjunto aqui é unitário? Sim, né? Porque dos 7 dias da semana, nós temos apenas um que começa com a letra D, que é o domingo, né? Então, se eu representei aqui por propriedade, né? Mas se eu quisesse representar por listagem, era só eu colocar aqui C igual a, abre chaves, escrever aqui domingo, né? Olha lá. Aí fica até melhor a visualização para verificar que tem apenas um elemento, beleza? Então, vocês viram aqui, ó? Então, conjunto unitário, ó, eu poderia aqui, ó, colocar ele como por propriedade, né? Ou por listagem aqui. Então, são dois modos de representar esse conjunto unitário aqui, do dia da semana que começa com a letra D, né? Que é o domingo, beleza? Conjunto vazio. Conjunto vazio, galera, é que não tem nenhum elemento, ou seja, ele é vazio, ok? Então, se eu seguisse aqui esse raciocínio aqui do dia da semana, então vou agora colocar aqui um conjunto D, ó. Conjunto D. Por propriedade, eu ia colocar esse conjunto D como X, tal que X é um dia da semana que começa
com a letra M. Não tem nenhum dia da semana que começa com a letra M, certo? Se fosse mês, até teria, né? Março. Mas é dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nenhum começa com a letra M. Então, realmente, esse conjunto aí não tem nenhum elemento, ok? E se eu fosse escrever ele como listagem? Professor, ele, como se eu fosse representar esse conjunto pelo modo listagem. Aí eu ia fazer dessa forma aqui, ó. Eu ia colocar o D com as minhas chaves vazias, ok? Ou o D, certo? Aí colocar aqui, posso dizer que é um 0, né? E com um risquinho aqui, ó. Então, para dizer que o conjunto é vazio aqui por listagem, né? Tem essas duas formas aqui de representar, ok? Ou as chaves vazias, ou o 0 aqui cortadinho, ok? Beleza? E a minha terceira classificação aqui é o conjunto universo. Eu vou continuar esse raciocínio dos dias da semana, ok? Mas eu poderia também fazer alguma representação por número, beleza? Por exemplo, números múltiplos de 2, números ímpares, enfim, qualquer coisa, né? Ok? Mas vamos manter o mesmo raciocínio aqui do conjunto dos dias da semana para o conjunto universo. Então, aqui, ó, agora eu vou fazer o conjunto E. Então, o conjunto meu conjunto universo aqui. Não, conjunto E não, vou usar a letra U de universo. Deixa eu apagar ali, eu risquei, mas deixa eu apagar. Conjunto universo a gente sempre representa ele com a letra U de universo, tá? É para já ficar melhor a verificação. Então, U de universo, certo? Então, X tal que todos os dias da semana. Então, galera, conjunto universo são todas as minhas opções. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, todos os dias da semana. A gente não está falando dia da semana? Então, o conjunto de universo é todas as minhas opções que eu tenho. Aí depois eu vejo, né? Quero que comece com a letra D, quero que comece com a letra S, quero que comece com a letra M, né? Que no caso aí seria um conjunto vazio. Então, meu conjunto universo são todas as minhas opções, beleza? Então, é o conjunto U aqui. É sempre, todos os livros, todos os materiais didáticos sempre representam o conjunto universo com a letra U de universo, beleza? Então, X, tal que, todos os dias da semana. Ou eu poderia aqui, por listagem, né? Como vocês já aprenderam, né? Vou colocar todas essas minhas opções. Quais são as opções? Segunda, vou abreviar, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. Beleza? Olha que maravilha. Beleza? Então, acho que deu para entender, né? Conjunto universo são todas as minhas opções. Então, no caso aqui do meu exemplo aqui, que eu estou seguindo o dia das semanas, né? Então, são os 7 dias da semana. Ok? Então, vamos lá. Ainda tem mais classificação aí para a gente ver. Vamos para o próximo slide. Então, vamos continuar aqui a classificação dos conjuntos. Então, quarta classificação aqui é o conjunto finito. E a minha quinta classificação é o conjunto infinito. Então, já dá para a gente ver aqui a diferença dos dois, né? Então, o conjunto finito é que eu posso contar o número de elementos desse conjunto, beleza? E o infinito eu não consigo contar, é infinito, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, meu conjunto finito aqui, vou botar aqui o conjunto E agora, que eu ia usar no universo, mas o universo é U, né? Então, agora é o conjunto E. Conjunto E, vou botar aqui logo por listagem, tá? Meu conjunto E tem os elementos 1, 2 e 3. Aí, ó, pronto. Eu não consigo contar, tem 3 elementos. Eu
poderia colocar mais, poderia colocar aqui 10 elementos, 20 elementos, enfim, eu consigo contar o número de elementos, beleza? Então, se até alguma questão estiver perguntando quantos elementos tem um conjunto E, aí, como uma forma correta de escrever ali, claro, você poderia escrever 3 elementos, mas uma forma correta de escrever seria N, beleza? De números, né? Número de elementos. Colocar o conjunto E aqui entre parênteses, certo? E quantos elementos tem? 3. Então, aí, ó, NE igual a 3, beleza? Então, aqui, ó, conjunto F. Conjunto F tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Então, vamos lá, ó. NF. Qual o número de elementos do conjunto F? Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, 5 elementos. Também é um conjunto finito, ok? O conjunto vazio também é um conjunto finito, né? Eu não vou contar ninguém, na verdade, né? Que o conjunto é vazio, mas também é um conjunto finito, tá? E o infinito? Conjunto infinito, por exemplo, agora, conjunto G aqui. Eu não consigo contar, então vamos lá, por listagem também. São os elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Vocês estão vendo que eu estou colocando todos os números ímpares, né? Naturais ímpares, né? Não vou conseguir, ó. Vou terminar aqui a tela aqui, ó. E não vou, poderia ir para a linha de baixo ali, né? Mas não vou não, vou colocar aqui as reticências, ó, para indicar que isso aí vai longe, ok? Eu não vou conseguir contar os elementos desse conjunto G. Se eu não consigo contar, é porque é um conjunto infinito. Acho que isso aí fica claro, né? Fica de fácil entendimento, né? Finito, eu consigo contar o número de elementos do conjunto. Conjunto infinito, eu não consigo contar. Então, números naturais ímpares são infinitos números. E aí, qual é o meu último número natural ímpar? Eu não consigo dizer para você, né? É infinito, né? Então, não consigo contar. Beleza? Então, vamos aqui para o próximo tópico. Então, o nosso próximo tópico é igualdade entre conjuntos. Então, já está aqui, né? Igualdade. Então, eu tenho 2 conjuntos, ou 3, ou 4, né? Vou colocar como exemplo aqui 2 conjuntos, né? Eu tenho aqui 2 conjuntos iguais, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Vou voltar para o conjunto A e B, tá? Não vou na sequência, né? Eu terminei no G, então vou botar agora o H e o I, né? Então, vou dizer aqui, ó, conjunto H e o conjunto I, olha lá, são iguais. E, galera, não podem cair na pegadinha de, por exemplo, os elementos estarem invertidos. Não importa se esses elementos estão invertidos, os conjuntos vão continuar iguais. Beleza? Aqui, ó, por exemplo, ó, conjunto H tem os elementos 1, 2, 3. Aí o exercício vai lá e coloca para você que o conjunto I tem os elementos 3, 2, 1. Galera, olha aí, ó, os elementos só estão invertidos, mas são os mesmos, tá? Eu já vi exercício também, colocar como pegadinha, olha aqui, ó, vou colocar então aqui, ó, o J e o K também são iguais, ó. Então, já vi pegadinha também, ó, o exercício colocar aqui, ó, o J como, deixa eu ver, 5, 7, 7, 7 e 9. Galera, olha aqui, ó. O 7 aqui está repetido 3 vezes, mas nem era para estar, porque ele é o mesmo elemento, né? Não um trigêmeos aqui, né? Não tem trigêmeos de 7 aqui, não. 7 é o mesmo elemento, então, na verdade, nem era para eu colocar 3 vezes aqui. Mas o exercício para confundir a cabeça do aluno, às vezes ele coloca lá, J igual 5, 7, 7, 9, aí coloca o K como 5, 7, 9. Olha lá. Mas aqui no J, o 7 está 3 vezes, mas só para te confundir. O 7 é o mesmo elemento. No K, ele já botou só o 5, 7, 9. Tá? Então, eu estou explicando isso só para não cair na pegadinha. Beleza? E como é que pode ter os exercícios também? Né? Por exemplo, eu vou tirar aqui o 5 aqui, ó. E no lugar do 5 eu vou botar o 6. Aí o exercício vai perguntar, J e K são iguais. E aí? Quem é o X ali do conjunto K? Qual é o elemento que está faltando ali? Pô, você vai ver, né?
O 7 está aqui. Opa, desculpa, riscou aqui. Deixa eu apagar. O 7 está aqui, né? Você viu. Ih, a caneta está falhando aqui. Pera aí. Isso aí acontece. Você vai ver, o 7 está aqui, né? O 9 também está aqui, né? Qual o elemento que está faltando? É o 5. Então, x igual a 5. Pronto. Molezinha, né? Isso aqui é um tipo de exercício aí que sempre tem no livro, ok? Para você ver qual é o elemento que está faltando, já que os conjuntos são iguais. Se são iguais, todos os elementos têm que ser iguais. Beleza? Então, agora vamos até partir para alguns exercícios. Eu selecionei aqui alguns exercícios, nós vamos fazer aí a partir do próximo slide. Beleza? Então, vamos para o primeiro exercício. Então, aproveitando, né? O primeiro exercício já vai ser sobre igualdade entre conjuntos. Igualdade de conjuntos, beleza? Então, vamos lá. Dados os conjuntos A igual a x, 3 e 9. E B igual a y, 2 e 3. Determine os valores numéricos de x e y tais que, olha lá, A igual a B. Os dois conjuntos são iguais, beleza? Então, cada conjunto aqui, vocês podem observar que tem 3 elementos cada um, até porque eles são iguais. Então, aqui eu quero saber quem é esse x. E no conjunto B, quem é esse y. Aqui, galera, os mesmos elementos que tem A, tem que ter em B. Então, aqui, ó, se você for ver, ó, o conjunto A tem o elemento 3 e o conjunto B também tem o elemento 3. Já o conjunto A, olha aqui, ó, para vocês verem como é que essa questão aqui é fácil. O conjunto A tem aqui o elemento 9. O conjunto B, agora sobrou para mim o y e o 2. 9 não é igual a 2, né? Então, esse 9 aqui é quem? É igual a quem? É o y. Olha lá. O 9 é o y. Olha lá. Esse y aqui eu tenho que substituir pelo 9, para os conjuntos ficarem iguais. Certo? E o x? Quem é que eu não envolvi aqui? Então, o 9 com y aqui eu vou até envolver aqui. Ó. Quem eu não envolvi aqui? Quem que está faltando no x aqui? É o elemento 2, olha lá. Certo? Então, os elementos desse conjunto aí, ó, se eu colocar em ordem crescente, são os elementos 2, 3 e 9. Beleza? Então, quem está faltando aqui no A? É o 2. Olha aí. Essa é a minha resposta lá. Resposta. X igual a 2 e y igual a 9. Aí, nota 10 para a questão. Ok? Então, questão tranquila, né? Mas tem que raciocinar. Né? Os elementos são iguais. Um tem o 3 e 9, o outro tem o 2 e 3. Está faltando um em cada um. Pô, então, no A falta o 2 e no B falta o 9. Né? Os 3 elementos são 2, 3 e 9. Ok? Então, se prestar atenção, esse é um tipo de exercício que, se cair na prova, é para acertar. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Qualquer dúvida, galera, pode mandar mensagem. Beleza? Que eu respondo, tiro a dúvida. Tá? Se for o caso, eu gravo um outro vídeo depois. Beleza? Com novos exercícios sobre o tema, podem mandar mensagem. Então, vamos para o segundo exercício. Então, vamos lá. Exercício 2. Observe o conjunto A, representado no diagrama Devem, a seguir. Então, eu tenho aqui o conjunto A, com os elementos menos 1, 4, 2, menos 4, 8, 1, menos 2 e menos 8. Beleza? Então, letra A. Esse conjunto é finito ou infinito? Justifique sua resposta. Então, galera, esse conjunto A aqui tem quantos elementos? Vamos contar? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais algum elemento? Não. Então, tem 8 elementos. Então, eu consegui contar. Se eu conseguir contar, então esse conjunto A aqui, ele é finito. Beleza? Se eu consigo contar a quantidade de elementos, é porque ele é um conjunto finito. Então, justifique sua resposta. Essa mesmo pode ser minha justificativa. Né? O aluno pode escrever com as suas próprias palavras.
certo? Então, quando tem alguma questão dessa, quando eu estou dando aula, né, em sala de aula, eu deixo o aluno escrever com as suas próprias palavras. Finito. Justifique sua resposta. Eu consigo contar a quantidade de elementos. Beleza? Aí, ó, eu consigo contar a quantidade de elementos. Pronto, tá corretíssimo. Aí se o aluno quiser tirar onda, ele ainda coloca lá, ó, NA igual a 8, ó lá, para dizer que tem 8 elementos. Beleza? Então, finito. É um conjunto que eu consigo contar a quantidade de elementos, né? Eu consigo contar a quantidade de elementos. O aluno escreveu com as suas próprias palavras, ainda tirou onda, colocou ali NA igual a 8. Corretíssimo. Beleza? Letra B. Escreva uma propriedade que caracterize esse conjunto. Então, ele quer que a gente escreva no modo propriedade. Então, vamos lá, ó. Vamos lembrar lá da teoria, né? Isso aqui é receita de bolo, ó. A igual a, abre chaves, X. Professor, não entendi o que é esse abre chaves. É receita de bolo. Vamos seguir a receita de bolo que você não vai errar. Então, A igual, abre chaves, X, tal que, olha lá, receita de bolo. Deixa eu botar esse tal que aqui bonitinho. Espera aí. X, abre chaves, X, tal que. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho ali número negativo, então já não posso dizer que é natural, né? Então, mas não tem nenhum número decimal ali. Então, só eu posso dizer que é um número inteiro, né? Natural, porque tem número negativo. Então, não pode ser. Então, eu tenho que dizer que x é um número inteiro, porque tem os números negativos. X é um número inteiro. Vou abreviar o número aqui, tá? Número inteiro. Aí eu tenho que dizer mais alguma coisa, né? Senão x é um número inteiro, seria um conjunto infinito. Então, deixa eu ver aqui, qual é o maior número aqui? O maior número aqui é o 8, né? Então, x é um número inteiro menor que 9. Pronto. Menor que 9. Tá aí a minha propriedade. Beleza? Então, nota 10 aí já para esse exercício. Na letra A, escrevi com as próprias palavras, né? Eu sempre oriento isso aos meus alunos. E na letra B, criei uma propriedade, né? A igual, abre chave, x, tal que x é um número inteiro menor que 9. Poderia usar a criatividade para ver uma outra propriedade aqui? Poderia, mas essa aqui eu achei que é a mais fácil. Beleza? Ok? Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou tentar depois até gravar mais vídeos, de repente com mais exercícios a respeito desse assunto. Mas, pelo menos com esse vídeo aqui, eu já atendi aí o pedido do meu aluno, do meu ex-aluno, né? Que ele queria que eu, pelo menos, gravasse algum vídeo sobre esse tema aqui. Então, eu gravei logo do iniciozinho da matéria, beleza? Então, se eu conseguir, eu ainda gravo mais alguns vídeos aí, mas pelo menos eu já atendi aí o pedido, ok? Então, um abraço para todos. Podem mandar mensagens aí nos comentários. Fique com Deus, bons estudos. Um abraço. Tchau, tchau.